paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu venho lhes pedir para que vocês fiquem até o final do vídeo. E como já postado nos vídeos anteriores, vamos estar dando continuidade a esse conteúdo que a gente deu início. Vamos estar aprendendo algo novo, que no dia de hoje vamos estar aprendendo sobre aquelas perguntas lá que eu tenho falado no, se não me engano, no primeiro vídeo lá que tem a introdução. Então fique até o final desse vídeo e acompanhe esse conteúdo valioso que eu creio que é de grande edificação para o teu mundo, amém? Então bora pro vídeo. Findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Então, como na aula passada, no vídeo passado, foi falado sobre falar bem certo ali, o título seria pecados, imoralidades sexuais e outros pecados ali que são atribuídos às imoralidades sexual. Então hoje já seria mais para questões do evangelho mesmo. Aqui logo depois vai falar também, dar mais uma pinceladinha ali sobre alguma coisa sobre a vida material, sobre pessoa, mas daí já vai tomando para outros lados. Então aqui continuando, teria uma outra pergunta, que aqui já seria de outro rumo já, que seria assim: o que você diria para uma pessoa que diz e insiste em modernizar o evangelho, trocar púlpito por galão? Isso daqui é algo que aconteceu durante um tempo ali na igreja, por causa que os abençoados eles queriam fazer um sábado, uma tarde de louvor de não sei do que, e eles queriam fazer meio voltado para jovem, voltado para público mais novo. E nisso eles estavam meio que discutindo, meio debatendo e tal ali para ver como é que eles iam fazer e tal, para colocar um púlpito novo ali que fosse mais pro lado do jovem. Daí uns foram e tal, e deram a ideia de colocar o tal do galão. E daí eles foram e colocaram o galão e fizeram essa tarde, que foi 1 ou 2 dias, foi no sábado, no domingo, ou só no sábado, não lembro. E daí foi feita essa tarde de louvor lá e eles fizeram e trocaram isso daí. E por isso eu peguei e analisei, porque a obra de Deus, a casa de Deus, a gente deve ter que é um lugar que precisa ter santidade, é um lugar que precisa ser próprio ali para atrair a presença de Deus. Porque imagine, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de baderna, Deus ele é santo, e onde ele está é um lugar santo. Então imagine só, você vai para um lugar, para uma igreja que você pensa que é um lugar diferente, um lugar de pessoas diferentes, e chega lá, tá tudo virado tipo numa boate, tudo virado numa bodega, uma coisa lá que as pessoas vão lá e enchem a cara e fazem aquele tipo de coisa. Então eu peguei e classifiquei como uma heresia. É considerado uma heresia. Mas o que significa heresia, e a palavra também é antiético, que aqui eu vou dizer o significado de cada um, que é muito importante para você saber o que é, dar uma diferenciada ali para saber atribuir o que é isso e o que é aquilo. Heresia nada mais é do que um ensinamento errado, doutrina contrária. No caso ali seria doutrina contrária da Bíblia, que a Bíblia não ensina a trocar púlpito por galão. O púlpito, o primeiro átrio que é o púlpito, átrio e púlpito, se não me engano seria a mesma coisa, foi construído de madeira pelo Esdras. Tinha o Esdras que estava fazendo o templo, correto, o Esdras estava fazendo o templo e o Neemias estava fazendo os muros, construindo os muros de Jerusalém, reconstruindo, depois do exílio assírio. E daí eles estavam lá, e o primeiro púlpito, primeiro átrio, lá na minha Bíblia diz átrio, na tua talvez diga púlpito ou diga de outra maneira, mas na minha diz átrio, foi feito de madeira para eles poderem ler a lei. E dele foi, pregou e tal, e deu o sermão dele naquele átrio. Então o primeiro púlpito era de madeira, não era galão, não era coisa de festa, não, coisa organizada, uma coisa santa. O significado da palavra antiético seria o contrário do original. Exemplo, o púlpito é o púlpito, ou um átrio, usado para culto. Eu coloquei, aí vem uma pessoa e tal, um abençoadinho de Deus, e quer trocar por galão, tá alterando. Aí já seria adulterar, adulterando o padrão.
tá pecando, e isso é errado. Então aqui, acho que não sei se foi nesse daqui que eu falei, que estaria meio errado a colocação, que não seria heresia, e sim antiético. Claro que é um ensinamento errado você pegar e dizer, vai lá e troca o púlpito por galão. Mas é mais antiético do que heresia, que é uma coisa fora do padrão. Eles estão removendo marcos antigos, isso daí causa uma dor de cabeça que é complicado. Daí voltando aqui, eu não pude organizar muito certo esse meu caderno aqui, porque um dia, se eu for lançar um livro, eu vou organizar tudo certinho por questões, tudo que trata isso, tudo que trata aquilo. Então também tem bastante coisa que vem embananada, mas eu creio que é só no começo, que depois eu ajeitei tudo certinho. Aqui a gente vai começar a falar de deveres da mulher, que tanto o homem quanto a mulher, ambos, quando casados, não devem se privar, e ambos devem ser submissos um ao outro, porque a mulher foi feita para o marido para ser ajudadora. Isso está lá em Gênesis 2:18. Se você quiser estar acompanhando, lá em Gênesis 2:18. E não cabeça, que é dito lá em 1 Coríntios 11:3. Porque nos dias de hoje a gente vê, isso daí não é querer ser machista, não é querer ser um cara que é contra as mulheres, contra a mulher ter voz ativa, contra a mulher fazer alguma coisa. Mas isso daqui é algo que foi instituído por Deus. Deus instituiu o homem para ser como cabeça da casa. E tem muitas mulheres que querem dominar, querem fazer o papel que o homem deve fazer, na correção de filhos, na ordem da casa, de como tudo deve ser organizado, como tudo deve ser regido. Muitas mulheres querem tomar o papel que o próprio Deus entregou para o homem, para ele ser o sacerdote, o pai da casa, o varão da casa. Também vai falar aqui um pouquinho acerca de cortar o cabelo, que já é algo mais complicado falar nos dias de hoje, mas que é algo necessário. Que vai falar aqui, a referência que eu anotei aqui foi em 1 Coríntios 11, do versículo 5 ao 15, que fala sobre o cabelo, tanto do homem quanto da mulher. Porque a Bíblia, você pode ver que muitas coisas, muitas referências, muitas leituras que as pessoas fazem e pregação que eles fazem, às vezes você olha ali e é referido só para aquele público, só para aquele tipo de pessoa, só para homem, só para mulher, só para isso, só para aquilo. Mas não é. A Bíblia é polarizada. Tudo aquilo que Deus ele sujeita a mulher, ele sujeita ao homem também. E tudo aquilo que ele sujeita ao homem, ele sujeita a mulher. Porque os dois no casamento eles se tornam uma só carne. Então, também claro que vai ser meio individual ali, mas é um papel igualitário para cada um. Tanto para o homem quanto para a mulher. Não é nem mais para um, nem mais para outro, entende? É igual. Aquilo que Deus delimita para o homem, Deus delimita para a mulher. Seja lei, seja regra, seja isso, seja aquilo. Entende? Para não ficar desigual. O homem não deve andar cabeludo e a mulher não deve cortar os cabelos, nem aparar as pontas. Porque aparar, corta suas pontinhas lá, para uns dizem que é para crescer mais. Isso nem não existe. Para aparar... Cadê lá? Não deve cortar os cabelos nem aparar as pontas, porque aparar é o mesmo que rapar. E a mulher não deve se mostrar para outro, pois é a glória do marido. Isso daqui é bem complicado, porque a gente já vai entrar em questões de sensualidade. Isso aqui também é voltado um pouquinho lá pro primeiro conteúdo lá de... Cadê? Aqui das imoralidades sexuais, de outros pecados sexuais, ramificação e tal. Isso daqui é meio voltado para lá, porque através disso daqui que foi falado agora nesse eu digo um subtópico assim, subtópico já seria mais voltado para isso daqui, porque quando diz que a mulher não deve se mostrar para outro, pois é a glória do marido, já entra em questões de sensualidade. E a sensualidade vai ser uma das ramificações para causar adultério, para causar uma fornicação, para causar isso, aquilo, destruição do ministério, fim de casamento, entende? Então são todas mínimas coisas que o diabo busca trabalhar para que venha a haver destruição de tudo isso que eu falei. Mistério, casamento, família, a vida espiritual da pessoa em si e outras coisas ali. Uma coisa vai puxando a outra. Então é muito necessário cuidar, porque esses mínimos pontos que o diabo trabalha. E nesses mínimos pontos, para ele pode ser aquela rocha bonita, aquela rocha quadrada, bonitinha e tal, mas ele vai rodeando, e quando ele acha a rachadura ele coloca a cunha lá e
enquanto ele não derrubar, não fazer virar brita, pó de pedra, ele não vai parar. Então aqui eu devia ter notado coisa, virou uma gororoba, isso aqui seria mais voltado para lá. Porque aqui, ó, aqui já vai começar o segundo ponto. Esse daqui seria, ali na teologia e tal, estava sendo estudado como seitas e heresias. Mas eu abordei como um ponto específico, não como algo geral, generalizado. Que vai dizer aqui, ó, 3. O que dizer para uma testemunha de Jeová que nega a Jesus? Porque muitos deles, eles negam a Jesus. Muitas seitas negam a Jesus, principalmente Jesus. Muitas outras negam a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é chamada de Trindade. E tem os que abordam outros temas ali, outras questões sobre batismo, sobre isso, sobre aquilo, e é tudo heresia, coisas que fogem do pensamento geral. E aqui, o que seria para dizer para uma testemunha de Jeová que nega a Jesus? Isso aqui é muito sério. Isso aqui é sério porque Jesus disse que, até aqui está a referência lá em Mateus 10, 33, que todos aqueles que negarem a Ele vai os negar diante do Pai. Então ele diz: mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. E também aqui vai ter outra referência em 2 Timóteo, do 2 ao 12, que vai dizer assim, que se nós perseverarmos com Ele, também reinaremos. Mas se nós o negarmos, Ele também nos negará. E tem outra referência lá também em Mateus 4 e 10, que fala sobre adorar só a Deus. Que isso daí, eles dizem tal, eles criam todas as teses deles, eles criam todos os pensamentos e tal, para voltar a adoração só para Deus, só para Jesus, como se essas outras duas partes, Jesus e o Espírito Santo, não existissem, como se os outros não existissem, mas eles estão interligados um no outro. Jesus disse que como é que ele disse? Ele falou: eu estou no Pai e o Pai está em mim, se não me engano. Ele vai falar, se não me engano, em Mateus, ele vai falar, até esses dias ali foi feito um estudo ali para falar algumas questões e foi abordado sobre isso. Se não me engano, ele falava: eu estou no Pai e o Pai está em mim. É coisa do tipo relacionada a isso. Tem que pegar depois a referência bem certa. E aqui diz o significado que seria uma seita. Que muitas denominações aí, as pessoas acham que é a igreja, tá tudo certinho e tal, e tá levando tudo certinho, tá fazendo tudo da maneira correta, do jeito correto, mas na verdade é uma seita. É uma seita, e os pensamentos que eles têm, os hábitos que eles têm, são hábitos errados, são heresia, coisa fora da Bíblia, coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não bate um ponto com o outro. Uma seita seria os que se separam de uma comunhão principal. Ou seja, são todas as denominações que ensinam o contrário da Bíblia. Que nem aqui, agora vamos fazer uma classificação, que vamos citar denominações, fazer classificação. Que nem as Testemunhas de Jeová, muitos me falaram que eles negam a Jesus. Negar a Jesus já está sendo contra a própria Bíblia. Se é contra a própria Bíblia, se classifica como uma seita. A Adventista do sétimo dia. Jesus não falou nada para ninguém andar guardando o sábado, andar que nem louco, sem trabalhar, sem fazer nada no sábado. Isso daí é um ensinamento herético, é uma heresia também. Se é uma heresia, é o contrário da Bíblia, é uma seita também. E tem muitas outras denominações, muitas outras que falam coisa ali que não tem nada a ver, os Mormon também. Tudo que fugir de uma comunhão principal, que fugir da Bíblia, que for um ensinamento contrário, uma heresia, e ele se fundamentar naquela heresia, não, dizer isso daqui é isso daqui, ele vai se tornar uma seita, porque ele está fugindo, está sendo contrário ao que a Bíblia diz. Sendo contrário ao que a Bíblia diz, eles vão se quebrar. E por isso que é bem complicado aqui sobre essas questões, porque cada denominação busca tratar um ponto, cada denominação busca tratar um assunto ali, e eles se fundamentam naquilo dali. Muitos deles se fundamentam naquilo dali. Então é bem complicado por causa disso. E a gente deve se cuidar. Por isso que é feito esse estudo. Por isso que a gente deve buscar o conhecimento, irmãos, para que a gente saiba diferenciar
A Bíblia vai dizer como ter o dom do discernimento, principalmente em ações como essa, em situações como essa. Mas a gente estudando, a gente buscando o conhecimento, buscando a sabedoria de Deus, orando, pedindo graça e o conhecimento, a gente já vai saber diferenciar certas coisas de uma para outra. Saber dar uma mudada, saber dizer o que é isso, o que é aquilo, o que é aquele outro. Entende? Então é necessário que a gente venha se aprofundar no conhecimento, venha ler a Bíblia. Só que a gente também não deve ficar louco, porque Paulo vai dizer que muita letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito é o que vale, a graça. Não que não venha a ser um menos importante do que o outro, tipo a graça ser mais importante do que o conhecimento, ou o conhecimento ser mais importante do que a graça. Porque para Deus, os dois têm que andar em temperança. Se um tiver mais elevado do que o outro, o conhecimento tiver mais elevado do que a graça, a pessoa vai começar a achar que ele sabe de tudo. E se ele começa a pensar que ele sabe de tudo, que ele acha tudo, que tudo aquilo que ele pensa está certo, ele vai começar a se tornar uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, já vai destruir o ministério dele. E daí, se a pessoa começa a crescer só na graça também, o conhecimento está lá embaixo, a pessoa, não, Deus, eu viver um jejum, eu consago, eu faço isso, faço aquilo, eu sou santão. Já se acaba o ministério também. Então por isso tem que andar em temperança. Por isso que ele diz para crescer na graça e no conhecimento. Para os dois crescer equilibrado, nenhum a mais, nenhum a menos. Entende? Então os dois crescer em equilíbrio, para que a gente possa crescer na obra do Senhor. Então nos próximos vídeos vamos estar abordando outros conteúdos ali, que tá fazendo. Eu quero pedir para vocês que vocês comecem a fazer perguntas, vocês comecem a avaliar o que está sendo o conteúdo, o que está sendo estudado. Porque eu falei lá no negócio da introdução, lá no vídeo da introdução. Esse caderno aqui que eu tenho, eu até agora só fiz, deixa eu contar aqui, uns 37 estudos sobre 37 questões diferentes aqui. Então chegou nesses 37 que a princípio acabou. E por isso que eu disse lá no vídeo da introdução lá, para vocês ir fazendo perguntas para vocês e dando sugestões de conteúdo, sugestões de questões pra gente abordar, pensamento pra gente fazer, de questões pra discutir, entende? Pra gente estar elaborando novos estudos aqui, pra não parar no 37, dar continuidade pro 38 e posteriormente e indo pra frente. Pra gente poder tirar essas dúvidas assim, que tem, creio que muita gente que vai estar assistindo esse vídeo, vai estar assistindo os shorts, eles estão começando a fé e muita gente não sabe diferenciar o que é isso, o que é aquilo. Assim como já tem mais pessoas que já têm mais tempo de fé e sabem diferenciar uma coisa da outra. Então por isso de ter esses estudos, por isso de ter esses aprofundamentos, nós está discutindo, debatendo essas questões para que nós possa ter uma maior compreensão da palavra do Senhor. Amém? Então quero lhe agradecer por você ter ficado até o final desse vídeo e lhe pedir que você se inscreva, comente, compartilhe, que você divulgue ao máximo de pessoas possíveis para que eles possam ser alcançados, para que eles possam ser ajudados e que a mente deles venha se abrir, eles possam adquirir esse conhecimento e estar mais edificados na palavra do Senhor. Amém? Então quero lhe agradecer desde já você que ficou até o final do vídeo, lhe pedir que você esteja acompanhando os próximos conteúdos, os próximos vídeos desse estudo que a gente vai fazer, para que a gente venha crescer na graça e no conhecimento, estar firmados na palavra do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo e fiquem com Deus, irmãos.